Oi, gente. Oi, Fred. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Testando aqui o som. Dá um ok aí se estiver ouvindo bem. Aquiles, Kilvia, Laísa, Iago, Marlon. Oi, você tá me ouvindo, Aquiles? Estão ouvindo bem? Dá um ok aí. Tá ok, né? Então vamos aguardar um pouquinho para a galera chegar e a gente incluir a nossa convidada, Lia Silveira, psicanalista, coordenadora do Laboratório de Psicanálise da UES, psicanalista membro do, da Escola dos Fóruns do Campo Lacaniano em Fortaleza. Vamos aguardar um pouquinho a galera chegar. Sejam bem-vindos, Valéria, Mariane, Iana, Aldenora, Lia tá entrando. Lia, Lia tá chegando aqui. Lia, já te convidei, só você aceitar. Oi, Olá, boa tudo bem, noite, Fernanda? Boa noite. tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, Aqui agradeço demais esperando. a oportunidade. A gente que agradece, é um prazer ter você. A gente vai, só para informar aqui as pessoas que estão chegando, né? A Uhum. gente vai fazer uma transmissão agora, uma live com você, conversar um pouco sobre essa proposta, né, de angústia em tempos de pandemônio e pandemia. E está chegando, né? Especialmente as pessoas que compõem o Clipsus. O Clipsus ele é um programa da UFC que significa, né, Laboratório de Clínica, Sujeito e Políticas Públicas, onde eu e o professor Aquiles co-coordenamos, né? E temos várias propostas, desde o trabalho com crianças autistas, que é um projeto que ele desenvolve já há muitos anos, desde o começo da mais de uma década, até o incremento a partir da minha área sobre saúde pública e saúde coletiva, articulações com a psicanálise e esse campo também das políticas públicas. Então, é um prazer que todos vocês estejam aí. Queria saudar os professores colaboradores do laboratório, né? Quem está mais articulado com a gente presencialmente agora é o professor Paulo Filho, também psicanalista, nosso colega, e o professor Micael, que trabalha com a gente também já há algum tempo. Então eu queria saudar todos que estão chegando, dizer que é um prazer ter a Lia. A Lia já é uma amiga de muitos anos, né? Uma trabalhadora incansável da psicanálise, alguém que tem uma importância bastante significativa para o nosso contexto aqui do Ceará. Ela faz parte da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano em Fortaleza. Atualmente é a coordenadora, né, Lia? Não, terminei a coordenação, agora estou Terminou, sozinha. que o tempo. Então, já foi e será, né? Ciclicamente aí nesse processo. É psicanalista, né? E a gente convida também a partir do lugar de professora, né, da UES, do curso de psicologia, e que também coordena um laboratório de psicanálise. Então, se eu tiver esquecido alguma coisa que você considera importante, na sua fala você coloca, Tá Lia. ótimo. Propor, né, que nossa live ela acontecerá. Eu vou colocar algumas questões aqui bem gerais para que você possa introduzir o seu tema. E enquanto você vai falando, a gente vai pedir a interação das pessoas que estão aqui, né? Estamos simulando uma sala, um grande bate-papo, uma mesa redonda. Então, quem quiser colocar questões já pode ir colocando. Existe uma interrogaçãozinha, que é um quadradinho que tem uma interrogação. Vocês podem clicar em cima e colocar a pergunta que vocês quiserem aí, que aí eu vou organizando aqui para propor a Lia. A gente tem uma hora e eu acho que vai ser bom esse debate. Então, Lia, eu queria primeiro colocar, né, algumas questões que eu venho pensando e que também vem me angustiando, né?
começar apontando essa dimensão mundial, né, de uma crise sanitária que a gente está vivendo, ainda que não pareça ser só isso e não o é no Brasil, mas inicialmente a gente está vivendo uma crise sanitária sem proporções, né, mundial, que está revirando e revisitando uma diversidade de posições, né, na nossa história, com o outro, seja no campo da economia, da política, das relações, né, pessoais, enfim. E que a gente está percebendo que há muito pouco tempo a gente dizia, porque é tudo muito novo mesmo, quando tudo voltar, né? Mas eu tenho a impressão, não sei se você concorda com isso, que nada será como antes. Então não vai ter um retorno a um estado anterior de coisas. A gente tem hoje, pela Organização Mundial de Saúde, já detectado que nós temos mais de 3 milhões e quase 200 mil casos notificados de infecção no mundo inteiro, né? A gente tem, Lia, um processo de retirada do Estado como uma figura e uma representação importante, especialmente no Brasil, dentro de uma lógica neoliberal que supostamente nos coloca como responsáveis pela nossa própria vida, num sentimento norte-americano, né, ou americanizado de liberdade, mas agora a gente tem a reconvocação do Estado para dar conta, inclusive sustentar financeiramente os empresários que não estão conseguindo suportar, né, essa crise econômica que está vindo junto com a pandemia. E no meio disso tudo, a gente tem um presidente que cada vez é mais insidioso dentro dessa necropolítica do deixar morrer, né, numa cultura que é negacionista e que é simplista, porque quando ele diz frases prontas, do tipo a gente tem escutado recentemente, eu sou Messias, mas eu não opero milagres, ou o que é que eu tenho a ver com isso, ele está deixando morrer, né? Num discurso reducionista que parece que, e faz com que as pessoas fiquem brigando entre si, aqueles que querem ficar em quarentena e aqueles que querem trabalhar. Então a lógica é mesmo colocar as pessoas para brigarem, né? E aí, trazendo para o Ceará um outro dado, a gente tem uma notificação baixíssima, claro que no Brasil, mas no Ceará mais ainda, a gente tem 10% dos casos notificados, né? A gente tem precários recursos de proteção, a gente está vendo colegas, você também é da área da saúde, a sua formação, colegas indo a óbito e se contaminando, né, por esse baixo investimento. Então, dentro dessa lógica, né, e da proposta da angústia em tempos de pandemônio e pandemia, eu queria te ouvir um pouco, nós gostaríamos de te ouvir um pouco, sobre o que é que você tem pensado a partir das posições, dos lugares que você ocupa, tanto analista quanto cidadã mesmo e intelectual que vem pensando essas questões. Camila, primeiro, assim, quero agradecer muito o convite. Assim, não tenho muita experiência com lives, como eu tinha lhe dito. É a primeira vez que eu participo assim, desse tipo de debate, mas que eu estou achando bem interessante, né? As experiências que eu tenho assistido. Então, foi um prazer para mim receber o seu convite e poder estar aqui conversando um pouco, que eu acho que é uma das coisas que tem mobilizado a gente nesse tempo tão difícil, né? Conversar com os colegas, ver que saídas, elaborações a gente encontra. E assim, você, no panorama que você traçou aí, você já situou muita coisa que eu acho que é importante para a gente poder começar a conversar. Eu fiz um pequeno roteiro assim para eu poder me guiar e não me perder muito, porque eu sei que tem a Fique à vontade. Tempo, né, do Instagram. Então eu vou tentar seguir mais ou menos aquilo que eu preparei. Primeiro, assim, quando você me falou, eu pensei nesse título, né, da angústia no tempo do pandemônio, da pandemia, porque é uma expressão que eu tenho ouvido muito do Miguel Nicoleles, né, que é um cientista brasileiro super importante, muito caro para a gente, que está puxando à frente aí a rede dos governadores do Nordeste, que estão se articulando muito mais do que o governo federal nesse momento, né? Então ele tem falado muito disso, né? Que o problema hoje para a gente não é só a pandemia, mas também vem junto com ela esse pandemônio, né? Que é uma coisa que eu acho que a gente já está mergulhados nele desde 2016, acho que até antes disso, mas que eu posso situar assim como um momento de quebra, né, desse período histórico da gente, aí 2016 com o golpe, né, com o golpe contra a Dilma. E que vem na base já daqueles discursos daquela época essa ideia do outro como mal a ser eliminado, né? Eu acho que o outro como encarnando, esse justifica a eliminação dele.
é uma ideia que já está presente, né, com a ideia do termo de racismo, e que o Mambembe, né, aquele Mambembe, Sim. que eles vão dar na necropolítica, né, que eu acho que é mais do que deixar morrer, é produzir a morte, né? Não é só passiva a postura aí diante dessa necropolítica, mas tem também uma postura ativa de selecionar quem morre e de promover a morte de alguns mesmos, né? Eu acho que esse discurso já está presente lá no golpe, né, de 2016 e vai dando suporte a uma série de coisas que vão acontecendo a partir de lá, né? Então, o racismo entendido nesse sentido, da criação de um outro que encarna o mal e que isso vai justificar a sua eliminação. Aquilo que para a gente às vezes pode parecer um tropeço aí da história, né, que aconteceu já lá com o nazismo, que a gente vem vivenciando hoje, Lacan já na década de 70 vai situar isso como algo previsto, né, e atrelado diretamente às relações que a ciência está no discurso capitalista, né, não vou me deter, mas diz respeito a esse gozo, né? Repete um pouco, Lia, repete um pouco essa questão do Lacan, porque deu uma cortada na tua internet, mas deu uma travada na hora quando você começou a falar sobre o Lacan. Tá, eu tô com conexão Wi-Fi, eu tô vendo que às vezes ela fica falhando um pouco no Instagram. Se for melhor, eu posso colocar o 4G. Eu acho que talvez seja melhor, né? Acho que sim. Deixa eu tentar aqui. Tá, tranquilo. Então, Lia, você já está trazendo. Você está trazendo um ponto super importante que destoa do que a gente tem escutado em geral, que o vírus é democrático, que ele pega qualquer um, né? Eu acho que na perspectiva de vírus, sim, mas quando a gente articula isso com as relações e com as dimensões do campo político, econômico, ético, ele chega em qualquer um, mas ele faz morrer aqueles sujeitos que já estão no campo das vulnerabilidades, né? Basta você olhar os dados. Qualquer boletim epidemiológico desses últimos que tem saído, se você pegar a distribuição em Fortaleza, por exemplo, você vai ver Aldeota, Meireles, os bairros que a gente tem que a gente sabe que tem a maior concentração de renda de Fortaleza, eles têm o maior número de casos. Acho que está travando de novo, né? Tenta mudar qualquer coisa, se cair eu te incluo de novo. Pode tentar. Gente, quem está chegando agora, a gente está conversando com a Lia Silveira, a Lia é psicanalista, está falando um pouco desse contexto da pandemia e da angústia, e a gente está aqui recuperando a conexão dela. Conseguiu, Melhorou Lia? aí? Vamos conseguir. Pronto, Pronto, então agora vai rolar mais, melhor. Vai lá. Então, Camila, se a gente pegar qualquer um desses boletins epidemiológicos que o Estado tem soltado e for analisar, por exemplo, eu vou tomar esse recorte aí da situação de Fortaleza, a gente vai ver que o número de casos é muito maior nos bairros de alta concentração de renda de Fortaleza, como Aldeota e Meireles, né? Mas quando a gente vai ver o número de mortes, é assustador a inversão que ocorre, né? Então, os casos chegaram primeiro nesses bairros porque vieram a partir de pessoas que tinham condição de viajar para o exterior, mas essas pessoas têm uma condição, né, de saúde, de vida, né, e que entra dentro elas não são as escolhidas nessa necropolítica, né? Elas não são as escolhidas para morrer. Enquanto que nos bairros com menor concentração de renda, a gente fica até assustado. Não, rompe com toda a perspectiva epidemiológica. Você tem tão poucos casos e a epidemiologia calcula, né, a quantidade de casos. Né? Sim. Tá cortando ainda? De vez em quando eu vejo que você trava um pouquinho aqui para mim, então eu acho que tá cortando. Eu queria ver das pessoas, vocês estão conseguindo acompanhar, vocês estão escutando? O Marlon, depois que você colocar aí, eu já tenho uma questão aqui para a gente discutir. Tá ótimo. Então, eu vou tentar fechar aqui os argumentos que eu tinha trazido. Mas você falava, quando eu lhe interrompi, você falava que o Lacan já acenava, né? Premonitoramente, né? Numa perspectiva de visualizar além do seu tempo. E aí eu lhe cortei, se você quiser voltar para esse ponto. Isso, é algo muito incrível, né? Porque assim, é uma época onde a gente não tinha internet, né? Onde a gente não tinha uma série de revoluções que vieram a partir
um corte na história que a gente tem com isso aí, né? A questão da globalização, não era a época que ele estava vivendo, mas na década de 70 ele já anunciava assim, a gente ainda não viu o pior da segregação. A gente ainda está por ver o pior da segregação. Né? E ele atribuía isso a uma consequência, algo programado por essa relação do discurso científico com o discurso capitalista, que não deixa espaço para um tratamento do gozo. Né? O que ele faz é tentar recuperar todo o gozo e empurrar para que gozemos sempre. Né? Acho que a máxima desse discurso é sorria, você está sendo filmado. Né? O Instagram é um belíssimo exemplo disso, quando a gente vê que está todo mundo curtindo muito a vida adoidado, né? Como diz. Mesmo na época em que a gente sabe que a angústia está solta no mundo, que é pandemia, é sofrimento, mas quando a gente vai ver, a vida do outro é sempre de muita satisfação, né? De uma imagem de muita satisfação. Então, esse discurso que empurra para... se você não está gozando, algum problema há com você, né? Ele programa a segregação, porque ele não dá espaço para tratamento desse gozo que é produzido, né? E aí acho que a gente tem uma potencialização de leitura disso muito grande quando traz esse conceito de... Né? Porque ele vai dizer assim, o racismo e tornar possíveis as funções assassinas do Estado. É assim que ele coloca. Né? Então, é um poder ativo de matar. Não é uma função assassina, como ele coloca. Não é só não cuidar para que as pessoas não morram. É matar, literalmente, né? Que está em jogo aí nessa necropolítica. E aqui no Brasil, a gente tem um exemplo em ato disso. Né? Hoje eu acordei pensando no que ia falar na live e me dei logo de cara com essa entrevista em que o presidente diz, quando sabe que o Brasil ultrapassou a China em número de mortes, ele diz, e daí? Né? Aleatória que ele está colhendo aí. Né? Não sei se a gente está com conexão, se vocês estão me ouvindo. Dá uma travada, mas eu acho que tem a ver com a sobrecarga mesmo do Instagram, o momento, né, o horário, tem muitas lives. E aí a Leilã, que referência é essa? Você pode repetir aonde ela pode encontrar melhor esse debate no Lacan? Ele trata disso em alguns textos, mas eu acho que o principal referência é a terceira, o texto intitulado A Terceira, né, que é uma conferência que ele faz em Roma. Lá ele traz muitos pontos importantes para a gente entender essa situação atual. Ele fala da religião, do triunfo da religião, né, uma série de coisas que ele retoma lá. Bom, então isso é uma coisa que choca a gente, né, mas que a gente tem que entender que é algo programado. Né? Não é por acaso que as coisas estão se dando dessa maneira. É algo calculado para que seja assim mesmo, para que alguns morram. Né? E o que mais a mim principalmente choca não é o fato de termos um presidente que pensa assim, mas é o fato de uma grande parte da população ainda apoiar isso. Né? A todo momento a gente fica na expectativa, vai acontecer algo agora, aí isso vai ser demais, isso ninguém vai tolerar. E a gente vê que isso continua correspondendo ao anseio de uma grande parte da população. Né? E para entender isso, eu acho que a gente recorre a esse conceito de que o que está em jogo aí é essa relação com o gozo. Né? Porque nessa conjunção desse discurso da ciência com o capitalismo, há essa produção desse gozo que precisa ser todo mundo tem que gozar o tempo todo. Só que esse gozo excedente, a gente sabe pela psicanálise, ele não é satisfação. Né? Esse gozo a mais, ele é parasita. Né? E diante desse gozo parasita que invade, o Lacan também diz isso assim, que eu não tenho outro lugar para situar isso, outro. Né? A tendência, ao se deparar com esse gozo parasita, é tentar localizar um outro em carne a representação do gozo. Né? Então a gente vai ter aí o comunista, a gente vai ter aí o estrangeiro, a gente vai ter aí o demônio, né? Que Freud já falava também, né? E daí em diante a gente vai ter aí
A gente vai ter aí o idoso, né, que tem algumas pessoas apontando agora que o próprio Bolsonaro diz, e daí? Quem está morrendo já ia morrer mesmo, é um doente, é alguém velho, é alguém que já tem uma doença crônica, né? Então alguém até pergunta assim para você, os idosos e os pobres seriam os homo sapiens dessa lógica necropolítica? O que é que você acha? Acho que envolve aí muitas minorias, né? Pessoas em situação de fragilidade, pessoas que expõem esse gozo que esse outro não quer se deparar, né? Então vamos ter também os homossexuais, a gente vai ter os trans, vai ter as mulheres, né? Que nesse momento agora de isolamento social tem crescido absurdamente o número de situações de violência contra a mulher, né? Então é toda a diferença, né? Tudo aquilo que a sociedade encara como diferente, que ela não quer ver, né? Não quer se deparar com isso. Porque é uma tentativa de homogeneização desse gozo também, né? Só é tolerado, só é aceito aquilo que for homogêneo, né? E a construção dessas figuras desumaniza ao ponto de a gente começar, quando eu digo a gente, o público, né? Começar a achar que é ok se as pessoas morrerem, né? Me lembra muito um episódio do Black Mirror, que eu não sei se vocês conhecem, que chama Engenharia Reversa, né? A partir do momento que aquelas pessoas são montadas como não humanas, qual é o problema, né? E daí matá-las, né? Eu acho que é isso que a gente assiste aí. E esse nosso Black... E esse nosso Black Mirror, até muito pouco tempo, a gente estava mesmo, e daí? Porque não tinha nome e nem tinha cara. E agora está chegando perto, a gente está perdendo pessoas muito próximas, né? Cada um de nós tem uma história de alguém próximo para contar. E aí é quando a coisa realmente se concretiza e alguns param para pensar que não é bem assim, né? Agora, nesse exato momento, antes de entrar para a live, eu acabei de receber a notícia de um primo que está entubado, que está num estado grave, uma pessoa que tem comorbidades, né? Então, era para onde eu estou caminhando aqui no texto, né? Então, é para dizer disso, assim, que bom, que essa programática, eu achei muito interessante um texto do ator Pedro Cardoso, que ele diz assim, que ele também vai nesse sentido de que isso é programado, porque ele diz, nós não estamos lidando com políticos, nós estamos lidando com torturadores. Né? E os torturadores, o que eles querem é a angústia do outro. Né? Então, essa produção da nossa angústia, todo dia, a todo momento, notícias que deflagram essa angústia, ela também é calculada. Né? Porque o gozo é para fazer o outro sofrer, exatamente. Bom, e aí a gente fica se perguntando o que a gente pode, do lugar da psicanálise, dizer sobre isso, né? Se é que se pode dizer alguma coisa sobre isso. Fiquei pensando assim, bom, quando você me convidou, eu acho que estava em jogo essa questão da psicanálise, né? E a primeira coisa que eu penso assim, primeiro que nós não estamos em nenhum lugar de mestria, né? A análise não faz de ninguém imune ao sofrimento da vida cotidiana, como chamou Freud, né? Aliás, ele mesmo perdeu uma filha muito querida por ele, né? Durante a epidemia da gripe espanhola, que foi uma que várias matérias mostram que marcou a vida do Freud profundamente, e os horrores do nazismo também, né? Perdeu algumas irmãs durante o nazismo, enfim. Então, assim, esse lugar do analista não permite a gente prescrever, né? Assim, dizer assim, você faça isso que você vai ficar melhor, como lidar melhor com o isolamento, como lidar melhor com a pandemia. A gente não tem muito como falar desse lugar, de um lugar de quem vai destruir. Nunca, né? Foi, né? Nunca foi para nada. Mais ainda nesse momento, né? E também nós não temos muitas... Eu acho que o psicanalista não é alguém muito otimista em relação à civilização. Desde a civilização nunca foi tão atual, né? O texto mostrando a civilização. Tá cortando muito, Lia. Você tá conseguindo me ouvir? Com a ideia aqui, gente, de sair e voltar. O que vocês acham? Porque tá cortando muito, eu acho que o meu Wi-Fi eu não sei se é porque conexão, geralmente. Eu acho que o meu Wi-Fi geralmente tem uma boa conexão, então eu troquei para ver se era isso, mas eu acho que não é.
pode ser que seja o momento mesmo, as lives nesses horários. O Aquiles disse que a última frase que você falou, Lia, cortou. Tá, eu vou retomar de novo aqui. A gente vai vendo se dá certo, senão a gente tenta desligar e começar. Eu não sei se ele vai permitir começar de novo também, porque tem essa coisa da Não, o limitação do Aquiles está tempo. dizendo que é melhor não, que isso é um problema da plataforma mesmo. Então vamos suportar essa angústia de não lhe escutar por completo. Tá, quando travar, você me avisa e eu retomo. Tá, então a Tá, outra coisa que eu estava dizendo é que também, sobre o pela mal-estar psicanálise, que eu estava falando. a gente não é muito levado a um otimismo, né? Assim, acho que a psicanálise não é um discurso do otimismo. O mal-estar na civilização, Freud conclui com isso, né? Assim, que a expectativa de que a gente vai vivenciar uma forma de governo em que não haja a subjugação do homem pelo homem, ele não é muito otimista. E eu acho que hoje a gente tem menos ainda motivos para acreditar nisso. Tá? A história só tem confirmado a posição de Freud. Então, assim, eu acho que esse lugar onde a gente pode dizer algo a partir do lugar da psicanálise, nem é o lugar da maestria, nem é o lugar também de uma esperança de um mundo melhor. Né? Aliás, Lacan diz que a esperança, o que ela leva é ao suicídio. Né? Então, não temos um caminho muito bom se a gente for nos apoiar na esperança de dias melhores. Mas isso quer dizer, então, que a gente não pode nada, né? Também não é. Isso. Eu acho que não é assim. Uhum. Eu acho que tem um ponto de onde a gente pode operar, né? E esse ponto, pela minha experiência até agora, assim, o que eu tenho, que é curta a experiência com essa pandemia, para todo mundo, né? Mas o que eu tenho verificado, inclusive a partir da clínica, é que a gente só tem algo, um ponto de onde a gente poder operar, se a gente considerar que a angústia ela não é uma generalização de uma reação diante de eventos sociais. Embora estejamos todos vivendo a mesma realidade objetiva, né? Estamos todos mergulhados, dessa vez podemos dizer, utilizar o universal, porque é o mundo inteiro diante disso, mas cada um vai integrando essa experiência a partir do lugar que ele se situa na relação com o outro, que é o que a gente chama de fantasia, né? Na psicanálise. Uhum. Então, a angústia, ela pode ter o apoio nessa realidade objetiva, né? Mas ela é enquadrada, ela é representada a partir de como a gente se situa nessa relação fantasmática com esse outro, né? Sim. Porque a angústia surge, em primeiro lugar, diante desse enigma do desejo do outro. O que é que o outro quer de mim, né? E o fantasma, a fantasia, eu estou colocando esses termos, fantasma, fantasia, mas esse enquadramento em que o sujeito se coloca na relação com o outro, ele vem como uma tentativa de responder à angústia, né? Um modo construído pelo sujeito no momento primitivo, né? De tentar se proteger dessa angústia do enigma do desejo do outro. Mas, no tempo em que ela é uma tentativa de defesa, ela também fixa o sujeito diante de um ponto do impossível. Era isso que eu queria trazer como o ponto onde a gente pode operar a partir da psicanálise. Aqui ele está concordando com você, e aí eu queria colocar uma questão para complementar, que é assim, por isso que não existe psicanálise aplicada a nada, né? Psicanálise aplicada à pandemia, quer dizer, se é do sujeito e da relação dele com o outro, né, a gente precisa tentar escutar o que é que daí se configura como um quadro de angústia que tem a ver com o processo dele com o modo dele de sofrer, Isso. né? Então que é interessante a gente pensar isso. A gente se depara com reações, inclusive, muito paradoxais, de sujeitos que viviam deflagrando crise de angústia e que agora estão estabilizados na sua angústia. É como se dissesse, está todo mundo sofrendo, não sou só eu, né? Então, ou eu encontro um reflexo para o meu sofrimento no que o mundo está vivendo, não sei. Bom, para a gente poder, você me disse que a gente ia ter pessoas que não são tão com um público muito heterogêneo, né? Então eu pensei para falar sobre isso, esse ponto do impossível para cada um, como um carrinho de bate-volta, sabe aqueles que você puxa, ele anda, aí ele começa a bater na parede e quando ele engancha num canto só, ele fica lá batendo, né? Batendo no muro. Eu estava conversando com uns colegas esse dia, achei essa metáfora interessante. Porque o sujeito se depara com o impossível e ele tende a acreditar que se há um muro ali, é porque é de trás daquele muro que eu vou me satisfazer plenamente. Há uma satisfação absoluta e eu tenho que encontrar uma forma de atravessar o muro para chegar lá. Ou outros sujeitos que ao se deparar, ao bater a cabeça no muro, né, e o muro pode ser um governo, a pandemia, enfim, mil coisas que a gente tem se deparado com elas. Qualquer coisa.
qualquer toque, essa angústia do sujeito pode ser tomada nesse momento, né? E tem outros sujeitos que vão sentar e chorar diante do muro, né? E vão se deprimir, vão achar que a vida não vale a pena porque há o muro, né? Então, a pandemia ela se presta muito para encarnar esse muro, porque ela, num texto do Luiz Scovitch, eu encontrei com isso, achei interessante que ele diz assim, nem é desse tempo agora, mas se aplica. Ele diz: a peste se presta a tornar imaginarizável para o homem que ele morre. Né? A gente só tem isso em termos lógicos, todo homem é mortal. Mas como você disse, é diferente dizer todo homem é mortal, eu ligar a televisão e dizer 400 pessoas morreram de ontem para hoje, ou eu receber uma ligação e dizer você tem alguém da sua família que está muito mal e que pode morrer. Né? Ou um amigo, ou alguém próximo. Isso muda a nossa relação com a morte, que é talvez o maior de todos os impossíveis. Né? Isso confronta a gente com o fato de que não dá para esquecer que nós vamos morrer. Né? Então, eu acho que é aí que surge e que o Freud vai falar um pouco sobre isso naquele texto dele sobre a guerra, né, que ele vai dizer desse confronto de que a gente fica... quando alguém morre, a gente diz, nossa, que pena, né? Morreu tão jovem, né? Contornando isso que é imparável. Mas é insuportável que a gente precisa dar um contorno a isso, né? E as crianças resolvem isso muito bem, ou ainda não estão implicadas nesse discurso que impede a compreensão ou o laço que cala a gente nessa dimensão, e elas dizem assim, mamãe, quando você morrer, eu quero ficar com seu brinco, eu quero ficar com sua sandália, porque a forma como elas lidam com isso, ele vai dar inclusive esse exemplo, né? A forma como elas lidam com isso é de colocar a morte num lugar que a gente está todo mundo não colocar, né? Então é interessante até esse porque ponto a que você está instituição trazendo. dessa castração ainda não está completamente amarrada, né? Então, morrer pode ser só mais uma vida, não precisa ser o fim, né? Talvez. Isso, Bom, isso. E aí é que eu acho que vem assim, a importância da psicanálise nesse momento, sabe, Camila? Porque assim, a análise, então, não vai possibilitar alguém não sofrer com uma pandemia, não sofrer com a morte de um em risco de adoecer. Ela pode permitir alguém, eu acho que é o máximo que a gente pode esperar, delimitar qual parcela de vida vai ser possível necropolítica. Sabe? Primeiro, querer viver, porque eu acho que a neurose leva ao suicídio muito mais do que o que a gente imagina, não só o suicídio calculado, né, mas também, não quer dizer calculado, o suicídio como ato em si, mas toda uma prática suicida que o neurótico empreende e que muitas vezes não consegue nem tentar se proteger, tentar querer viver durante um momento desse. Então, algumas pessoas, eu acho que do sintoma acabam oculta mais ainda. Diante de um travado. Vou esperar você voltar aqui para mim. Acho que deu a travada de novo, né? Acho que trava para mim e trava para você, né? Quando eu tô vendo a bolinha assim circulando, eu tô parando de falar porque eu sei que tá travando, aí eu retomo. Então, assim, eu acho que em termos políticos também, porque nós não temos, eu acho, uma expectativa de que as coisas vão melhorar tão cedo. Né? Não sei se a nossa geração vai conseguir alcançar um país menos sofrido do que o que está aí. E vida, então. Né? Nós vamos sentar no muro, vamos tentar furar o muro, vamos bater a cabeça no muro. Eu acho que a gente vai distribuindo, né, posicionamentos políticos, se pronunciando, às vezes fazendo o que a gente acha que é possível em termos políticos, mas eu acho que grande parte do que a psicanálise me serve nesse momento é isso, é de poder, eu usei essa palavra desviar da necropolia, mas poder cultivar algo de vida, né, que é possível viver. E fazer isso incluindo o impossível, apesar do impossível, mas também por causa dele, né? Que a gente vai ver aí a função do impossível como causa para cada um. Então, eu acho que isso é muito potente, assim,
me pego em vários momentos, apesar de todo o sofrimento, né, que me aflige durante isso que nós estamos passando, empolgada com a clínica, com o estudo, com as pessoas que a gente encontra, né, com a valorização da vida. Eu acho que é possível, é o que é possível, né? Assim, a partir da experiência da análise, é o que a gente pode extrair disso. Agora, como cada um vai incorporar isso na sua experiência, né? Aí vai ter que ser no singular, no caso a caso. Enfim, foram as questões que eu tentei pensar tanto dessa perspectiva política, da pandemia e da angústia, para a gente poder conversar um pouco. Tá. Questões muito legais, eu estou aguardando as perguntas, né? Vão fazendo as questões, pessoal. O Marlon, que é um ex-aluno nosso, psicólogo, que é lá no Rio Grande do Norte, ele coloca uma questão. Até que ponto esse discurso de democratização do vírus, que a gente falava lá no começo, né? Não é uma forma de quem está na gestão se afastar das suas reais responsabilidades. Essa dimensão da naturalização, né? Eu, esses dias, estava me deparando com o Brasil Febril, um livro do historiador Sidney, esqueci o sobrenome dele agora, que ele falava sobre essa mesma questão do quanto, politicamente, muitos governantes não queriam saber da febre amarela como uma condição tal como ela se apresentava, mas como algo natural e que não podia ser resolvido, então, por eles, mas era uma decisão política de deixar morrer, né? Uhum. Sim, com certeza. A gente sabe que não existe mais natural na vida humana, né? Tudo que poderia ser visto da perspectiva é integrado do ponto de vista histórico, do ponto de vista simbólico, né? Das representações de poder, de saber. Vários autores já colocaram isso para a gente, né? Como nós estamos, a própria psicanálise, inclusive, quão longe nós estamos da natureza, né? E esses dados revelam isso. Você vê que o Boris Johnson lá na Inglaterra é contaminado e ele sobrevive, né? A família real diz que foi contaminada. A gente não tem notícia de mortes entre as pessoas que têm os meios de cuidado, de controle disso aí, né? Enquanto que a gente vai num bairro desse daqui de Fortaleza, quando a gente vê os dados, é chocante. A proporção de mortes para o número de contaminados não se explica, né? E eu tenho ouvido as histórias de pessoas indo para casa morrer, porque nem as UPAs conseguem mais dar conta. E acho que isso vem muito na esteira dessa indução do governo, com apoio do poder econômico, do empresariado, né? De que vamos para a rua, vamos consumir, né? E isso é complicado. Que você crie, tem mais demanda, né? Quando a gente acha, então dá para ir para a rua porque o sistema não entrou em colapso ainda, mas a cada vez que se amplia, vem mais demanda. E com isso a gente está colocando mais profissionais de saúde em risco, né? Mais pessoas que estão se expondo e morrendo, né? Então, realmente, eu acho que não tem nada de natural nisso, e acho que o conceito da necropolítica ele é muito interessante nesse sentido, porque ele mostra isso, não é só deixar morrer, mas é produzir mesmo a morte desses que... Eu lembrei agora de uma frase de uma diretora do FMI, não sei se você já deve fazer uns... Eita, agora deu uma travada boa. Foi uns minutos. Você falava que lembrou de uma frase. Sim, de uma diretora do FMI há uns, se eu não me engano, uns 8, 9 anos atrás, ou 5, não lembro, em que ela dizia assim, que os idosos estavam dando muito prejuízo, que era preciso resolver isso. A gente tem um ministro, e atualizando, a gente tem um ministro da Educação da Saúde, desculpa, é o meu desejo que o da Educação também caia, mas o da Saúde recém-possado, que
tem um vídeo dele dizendo, né, se tiver, ora, a gente tem que pensar na saúde em termos econômicos. Se tem uma pessoa mais velha para salvar e um jovem, a gente tem que salvar o jovem, né? Então Aham. é uma perspectiva de que faz parecer, e muita gente entra nessa lógica, de que a gente tem vidas que importam e vidas que importam menos, né? E aí a gente já viu alguns vídeos, tá travando aí para você? Não, tô lhe ouvindo, tô ouvindo. Eu E tava aí a tentando gente pegar já, eu um não pouquinho sei se de você já conexão. recebeu, mas eu recebi alguns vídeos de pessoas que são absolutamente a favor da saída da quarentena, e aí elas são confrontadas com ter que escolher, a gente entre parentes quem ele vai salvar. A gente escuta pessoas que são devotas, né, muito a favor da reclusão, da quarentena, querendo, inclusive uma médica deu esse depoimento, querendo que quem está contra isso e quer ir para a rua assine um documento dizendo que Uhum. vai abrir mão do respirador. Então a gente tem, aí eu vou levar para uma outra questão para a gente pensar, a gente tem um presidente que não saiu do palanque desde que foi eleito e que tem colocado, né, as pessoas que estão a favor da lógica cínica dele contra os outros, né, que supostamente Exatamente essa lógica que o outro é o não inimigo, né? isso. E aí a gente vê as pessoas brigando no meio da rua. Eu sei de casos de pessoas que vão caminhar ou vão correr de manhã, 5 horas da manhã, e que são agredidas verbalmente. Vá para casa, o que, é que você está fazendo aí? Né? Então as pessoas elas começam a se digladiar e a brigar entre si porque são estimuladas a não pensar na lógica ativa e solidária minimamente diante de uma pandemia. É porque cria uma lógica, é uma oposição falsa. Né? Não há oposição entre saúde e economia. Não há economia sem as pessoas. Né? Isso. E também não há E saúde ninguém se a economia contabiliza não dá vida. suporte. Mas Ninguém o que esse contabiliza vida. projeto. Exatamente. Mas o que essa pandemia escancara é a falência do modelo neoliberal. Né? E que tá, o Paulo Guedes hoje já está sustentando de novo que vai ser mesmo política de arroxo, de corte de gastos públicos, né? Que o servidor público é o parasita. Né? Eles vão continuar. Agora, sim, eu acho que tem um poder da pulsão de morte em jogo. Ela vem, a pandemia vem e cai sobre tudo e diz assim: olha como o que vocês estão fazendo aí não dá em nada. Olha como, é como se ela viesse assim: eu destruo isso aqui em 2 minutos. Né? É a morte, é o terror se espalhando. Agora, se isso vai produzir alguma mudança, eu temo que não. Sabe assim, eu vejo muitos textos também, vamos extrair o melhor da pandemia, né? Que a natureza está voltando e que as pessoas vão ser mais compreensivas depois disso. Quando você não Solidária. sair, as pessoas matando. Desculpa, meu celular chamou aqui agora no meio da chamada. Então, assim, não há uma ética na pandemia, né? A ética que deve haver é entre os homens que vão lidar com ela. Né? E nós demos aí o azar de vivermos esse momento em meio a uma condição política. Voltou. Tá me ouvindo? Voltou? Tá rodando Sim, aqui, acho que ainda tá agora sim. rodando. Lia, eu queria colocar uma questão. Que horas são aí? Você tem horas aí? Eu tô no celular e não tô. 7h45. Pronto, 7h45. a gente tem 15 minutos. Eu queria colocar uma questão para você, que é assim, você traz, né, a análise, o processo analítico
não dentro de uma promessa de felicidade, certamente, mas como um campo, como um espaço onde a gente possa se haver com algumas questões que vão minimizar, dar conta um pouco desse momento para quem está sofrendo tanto diante de tudo isso. Mas aí eu queria saber de você, assim, mesmo sem sabendo que a gente não tem receita, existem pessoas que estão aqui que não fazem análise, né? Que estão dentro de suas casas, em configurações as mais diversas e heterogêneas, algumas morando sozinhas, outras com 12, 15 pessoas num espaço muito pequeno, mudou a questão da privacidade, da intimidade, enfim, pessoas que certamente estão aqui interessadas em lhe ouvir também dentro dessa perspectiva de que o que é possível, que caminhos, né? A gente tem uma diversidade de possibilidades, mas o que é que você pensa sobre isso? Tem sido possível começar processos analíticos virtuais? Alguém que num momento desse procura um analista? Isso tem acontecido? O que é que você pensa sobre isso? As análises estão continuando, certamente, né? Virtualmente, para quem já estava em processo, mas o que é que você vem pensando sobre possibilidades de análise virtuais e outras estratégias que são possíveis para as pessoas lidarem com suas angústias? Essa é uma questão que eu acho que a gente ainda vai ter muito que examinar ela no futuro do que vai, né, se produzir aí, Camila. Mas assim, eu acho que o analista ele responde em ato sustentando o desejo do analista, né? É o princípio básico de tudo. Então, o que eu vi acontecer nesse momento, quando rapidamente, né, do dia para a noite, vamos ter que fechar os consultórios, e aí? Né? Eu vi, pelo menos na escola do Campo Lacaniano, uma adesão muito grande à possibilidade de continuar sustentando essas análises pela via da internet. Né? Eu, pessoalmente, não sou muito afeita a essa prática, assim, antes da pandemia, né? Assim, não é uma coisa que eu achasse tão interessante, porque eu acho que o deslocamento, o encontro, não que não haja na experiência da internet, é algo, né, eu tenho acompanhado as lives do Kiné, concordo com o que ele coloca, de que o que está em jogo é o olhar e a voz, são esses objetos, e nem é o olhar em si, a voz em si do analista, mas é algo dessa fantasia que é construída com esses objetos. Mas eu acho que tem algo da presença do corpo a corpo que Sim. dá um peso do real. Eu vi os convites falando sobre isso também, que é diferente de quando você está atrás de um computador, né? Da câmera. Sim. Mas eu acho também que nós estamos vivendo um momento crítico, né? Assim, não tínhamos escolha, não era possível escolher de outra forma. Então, eu pretendo, eu tenho conduzido as análises que eu vim acompanhando, né? Online, mas eu pretendo, assim que tudo isso passar, poder voltar à experiência do consultório, que é a que eu acho que é mais propícia para que esse dispositivo, né, vigore. Com relação aos novos pedidos, a gente não sabe ainda, né, se eles, em que eles vão... Tenham recebido pessoas que têm procurado pela primeira vez, nesse momento, né, hoje mesmo atendi uma pessoa nessas condições, mas se isso vai dar numa análise, ou se a gente... o que eu coloco é que quando a pandemia passar, essa pessoa vai ser atendida presencialmente, sim, né? Mas se isso vai poder se colocar como análise, depende, né? Tem pessoas que vêm procurar já de... Meu telefone tocou de novo. Tem pessoas que já vêm de outras experiências de análise, então elas já entram no dispositivo de uma outra maneira. Tem pessoas que não sabem ainda o que é análise, vão precisar... eu acho que se presta bem mesmo, porque você pode, né, olhando algo para depois ver o que vai fazer com isso. Mas, assim, o debate sobre isso, né, eu acho que ainda está por ser feito. Eu acho que a gente vai ter que ver ainda quais são as consequências. Mas posso lhe dizer, assim, que não é minha preferência, se eu puder ir lá no consultório atendendo, né? Mas acho que é uma posição ética quanto cidadão também, né? A gente se recolher, sim, não estar lá. Também penso isso. A Joyce, uma querida amiga lá de Fortaleza, também professora da UES, ela diz assim, há também os matáveis, né, entre os profissionais de saúde.
Viver a pandemia tem escancarado a determinação social do cuidado em saúde dos trabalhadores. Muitos colegas médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem se contaminando e dentre essas contaminações, muitos também indo a óbito, né? Isso no mundo inteiro. Um beijo para a Joyce, que é uma querida lá de parceira de trabalho lá também na UES em alguns momentos. Eu acho que escancara uma desvalorização na área da saúde. Como você sabe, minha graduação foi em enfermagem, né? Então, no campo da enfermagem, isso é terrível, né? Porque, assim, nós temos todo um sistema de saúde que é montado no combate à doença pelo médico, que é quem detém o poder da prescrição, né? É a cura da doença. Então, a gente está para que esse corpo possa viver, né? Que é extremamente desvalorizado. E ainda tem a própria categoria, porque entre enfermeiro Voltou. há uma distância enorme entre médico e enfermeiro em termos de salário, né, de valorização social mesmo, mas ainda tem a desvalorização dentro da própria enfermagem entre enfermeiro e técnico, né? O nível médio e o nível superior, que é extremamente desvalorizado. Então, a gente vê, num momento desse, fica claro como nós não temos como viver sem o trabalho dessas pessoas, que é importantíssimo, né? Pois é, Lia, eu queria, assim, teria muitas outras questões para conversar com você. A gente está chegando ao fim, né? O Aquiles está dizendo que não haveria aí por trás das questões. Tá ouvindo? É uma ilusão. Travou de novo. Não haveria aí por trás das questões de se pode ou não online uma ilusão de que há um modo ideal de realizar uma psicanálise? O Paulo também está colocando, não sei se você vai conseguir responder, mas para pensar, né? Você não acha que o pandemônio, o ódio, o desenlace da pulsão de morte tem crescido no meio de um profundo pessimismo, desistência e ressignificação do brasileiro? O quão agravante a negação por parte do governo pode prejudicar o enfrentamento desse vírus, tendo em vista que para muitos esse governo ainda é um governo idealizado, né? Muita gente indo para a rua porque o presidente está indo para a rua, né? Então essas questões, elas são questões muito complexas, né? Que eu acho que a gente vai ter que fazer uma outra live. Opa, eu bem. Mas eu acho, só para finalizar, eu acho que o que está em jogo não é a questão do ideal, eu acho que é a questão do real, sabe? Eu acho que há uma dimensão do real, do corpo, da presença, que essa coisa do silêncio. Que eu tenho sentido que age de uma maneira diferente. Não é que não seja possível, mas eu acho que é preciso, em outro momento, a gente retomar a presença do corpo. Eu não acreditaria numa análise só feita pela internet, entende? É o que eu estou querendo colocar. Sim. Eu acho que em algum momento essa coisa do corpo vai ter que estar presente. Mas acho que as coisas têm acontecido. As escutas têm caminhado e as análises têm produzido nesse período também. É isso. Queria agradecer você demais, né, pela disponibilidade, dizer que é um prazer escutar. Um abraço para o Aquiles aí, obrigada pelas contribuições durante o debate. Agradecer todo mundo que esteve aqui, dizer que a próxima live vai ser com o professor Paulo Filho. Já tem também um convidado tão especial quanto Lia, que é o nosso querido Oswaldo Costa Martins. Opa! E que queremos todos aqui para a gente participar e conversar sobre essas questões. Obrigada, Lia. Um beijo. Tudo de bom. Beijo, gente. Até a próxima. Obrigada. Valeu. Tchau.